Durante anos, a gente se sentou na frente da TV à noite para assistir notícia, né? Foi por meio delas que, não eu, mas meus pais viram o Kennedy ser assassinado, o homem eventualmente chegar à Lua, o 11 de setembro, aí esse sim eu assisti, além de pautas para encher linguiça, do tipo daquelas pessoas que moram em vilarejo, que se superaram fazendo artesanato e que mudaram a vida deles, né? Nossa, esse é o maior calhau de todos. Além das notícias brasileiras que, no caso específico do Saindo da Bolha, não interessam muito. Não fossem as grandes agências de notícia, e um Cid Moreira ou um William Bonner, a gente teria o quê? Teria uma vida dentro de uma ilha no meio do nada e um planeta com um país só chamado Brasil. Ou seja, as empresas de notícia moldaram nossa visão histórica com maiores ou menores interesses de grupos durante décadas. Mas ao mesmo tempo em que a gente foi vendo essas estruturas decair, nós passamos a presenciar um espaço garantido por meio das mídias alternativas chamadas, né? Via internet. E aí, ovo ou galinha, decaíram as TVs por causa da internet ou a internet fez a mídia tradicional decair? E eu não sei exatamente a resposta. Mas desse momento em diante as coisas começaram a mudar e, ao contrário do que muita gente pensa, a história não acabou. As notícias por meios alternativos não são o grande final feliz de tudo, mas parte de um processo que ainda está em pleno andamento e em plena transformação. E que, se a gente não tomar cuidado, vai para o ralo de novo, tá? Vamos falar sobre esse tema em 3, 2, 1. SDB Flash. É muito legal quando a gente recebe uma mensagem do tipo: sobre determinado tema eu só me informo com o Saindo da Bolha e mais 2 ou 3 podcasts. É bacana mesmo, sério. A gente pensa, que responsa, né? Uma vez eu recebi uma mensagem de um jovem que estava montando seus planos para o futuro, sobre morar em determinados países e tal, e ele pediu que, se fosse possível, conversar antes para um aconselhamento, qual país sim, qual país não. E eu acho aí complicado. E complicado por uma razão mais generalista, né, de que a gente busque ser aqui com relação a alguns temas. A gente tem aqui um podcast com viés claro. Esse é o ponto. Esse é um viés descarado. Na verdade, são vieses, né? Vocês sabem muito bem que não temos nenhum apreço pelo pensamento progressista, por exemplo. Isso quer dizer que não vamos focar em estudar o assunto em profundidade, o tal do aspas progressismo, a ponto de termos eventuais boas notícias sobre o tema, né? Porque entendemos que, no conjunto, o progressismo foi, eu gosto dessa palavra, deletério para a humanidade. Então não adianta entrar no Saindo da Bolha e ficar esperando alguma falar, olha, aqui o progressismo é bacana, porque realmente a gente nem vai fundo, né? Vamos ser totalmente francos. Isso não quer dizer que, no detalhe, algo que tenha saído de dentro do ninho progressista não tenha sido bom eventualmente, mas eu estou sendo absolutamente franco em dizer que não me interessa, porque o conjunto, o grupo de ideias, para nós, na nossa visão, é perigoso. Faz sentido? Ótimo. Então, bom, para nós faz, né? Por isso que a gente age assim, e isso é viés. Esse viés, que eu chamaria de natural, não é por si só perigoso na nossa visão, mas ele passa a ser um problema quando o conjunto de grupos de informação alternativos passam a assumir esse viés como verdade. E eu tenho um problemão com essa palavra, vocês já devem ter percebido. Veja, eu volto no tempo de novo. Nós saímos de uma mídia comprometida com grupos de poder, certo? Eu estou falando aqui da mídia até os anos 70-se muito. Mas quando ainda era possível você ver, por exemplo, um jornal de esquerda e um jornal mais à direita. Era possível você ter um jornal de esquerda criticando ações de políticos de esquerda. E era possível jornais mais à direita criticando políticos mais à direita. Podia ter crítica aos Estados Unidos em plena Guerra Fria sem apoiar obrigatoriamente a Rússia, né? Na época, a União Soviética. O que estabelecia uma publicação ser mais para cá ou mais para lá era o conjunto da obra, a média, o estilo do editor-chefe, sei lá, desse panorama que era até, anos 70 e tantos, desse panorama nós pulamos para essa imprensa que a gente conhece hoje gradualmente. E aí nós temos uma imprensa hoje virtualmente 100% comprometida com ideias coincidentes. Tanto faz você ler a Folha, o Guardian ou o New York Times.
é exatamente o mesmo jornal. Agências de notícia como a Associated Press antigamente eram responsáveis por coletar fatos e vender para os jornais que poderiam republicá-las como fatos, ou pegar esses fatos e criar matérias opinativas a partir deles. Mas a questão é que a opinião era baseada em um fato obtido, né? Um fato obtido pela Associated Press, pela France Press, pela Reuters ou qualquer coisa assim. Não sei se, por exemplo, a gente contei essa aqui. A gente faz tanta coisa, né? Mas meio que na virada do milênio, a gente escrevia muito conteúdo para o mercado digital, inclusive para um grande portal. E aí um dia a gente recebeu uma ligação da Reuters. Queriam conhecer a gente, porque achavam nosso conteúdo bacana e podiam fazer, de repente, negócio com a gente, comprar conteúdo nosso. Achei fantástico. E aí veio um carro buscar a gente ficou todo sítio todo importante. Fomos lá conhecer a sede deles aqui em São Paulo, lá para o lado da Zona Sul. O negócio não foi para frente e eu acredito que àquela altura as coisas já estavam mudando e inocentemente na época nós falamos muito, eu e o Mr. Way, sobre a nossa visão de mundo e isso aí teoricamente não deveria ser um problema, mas né? Afinal eles eram só uma agência de notícia focada em fatos, então não deveria ter problema, mas eu era bobinho. E daquele tempo para cá, com o surgimento dos veículos alternativos de informação, os blogs que automaticamente passaram a ser criticados, vamos chamar assim, né? E os blogueiros, blogueiros passaram a ser termos pejorativos, né? Uma contraofensiva apareceu e a imprensa passou a se autodeclarar como os gatekeepers, que eles falam muito lá fora, né? Os guardiões do portão, aqueles soldados com a grande missão de cuidar dos portões para que os bárbaros, nós não ultrapassássemos os muros e invadíssemos a fortaleza civilizacional, com as nossas ideias de malucos e teorias conspiratórias. Então, dos gatekeepers, né, para os fact-checkers, foi um pulo. E agora a imprensa assumiu o papel do cavaleiro ungido pelo Deus social e os fact-checkers seriam os sabotadores dentro do território inimigo. Um trabalho de duas mãos, onde o jornalista de fact-check passou a fazer a parte suja da coisa, tá? Mas tem uma estratégia interessante aí. Uma estratégia que fez com que esse esquema funcionasse e ainda funcione relativamente bem até hoje. De fato, parte do que sai nas mídias alternativas é lixo puro. E eu não estou falando de opinião. Opinião é opinião. Você pode concordar ou não. Mas, de fato, notícias falsas, análises pobres, isso aí não falta. E o problema disso é que análise expressa sem pesquisa prévia é só falação, é bate-papo, né? Que eles sempre chamam lá, você vai fazer seja para você fazer uma investigação jurídica ou jornalística, você tem que ter o tal do due diligence, né? Mas deixa eu explicar. Vamos supor que hoje tem uma concentração massiva em Londres a favor do cristianismo, como teve de fato por esses dias agora. Então, nesse caso aqui, eu estou relatando algo, tá? Digamos, vamos lá. Eu estou muito orgulhoso porque os cristãos finalmente saíram de casa para tentar mostrar ao governo britânico que o Reino Unido é uma nação cristã e esses valores devem ser preservados. Bacana, show, tá valendo, né? Opinião. Aí, vamos dizer, o sujeito se estica. E ao contrário do que a France Press falou, eu estou inventando aqui, né? E ao contrário do que a France Press falou, não tinham só 15 mil pessoas, mas centenas de milhares de pessoas. Pronto, ferrou, tá? O cara não sabe quantas pessoas tinha lá, certamente não eram as 15 mil que a agência falou, mas afirmar centenas de milhares dá a entender que estão falando o quê? Centenas de milhares passa na nossa cabeça 400, 500, 1.000, 1 milhão, né? E desculpa ser chato aqui, se a pessoa disser dezenas de milhares, tá ok, né? Só de olho você consegue ter mais ou menos um pouco essa percepção, mas centenas de milhares é puro viés, entendeu? Então, nesse exato momento, o que o canal está cobrindo, a tal da manifestação de Londres, ele está fazendo se transformando naquilo que ele mais critica. Um veículo de mídia tão parcial como a mídia tradicional que ele diz combater. A mídia tradicional vai chutar 15 mil e a coisa deixa de ser uma disputa pela verdade para ser a tal da guerra de narrativas onde de verdade ninguém ganha.
Eu não provo que meu inimigo é mal agindo como ele, desculpa. Quando eu faço isso, eu só estou favorecendo o tribalismo, que é exatamente aquilo que divide a sociedade e é exatamente o que aqueles que querem controlar estão plantando. Quando a gente faz isso, a gente está adubando o nosso próprio território com veneno que nos fornecem para exterminar a nossa própria lavoura. Sabe como é? O problema disso tudo é que o modelo, propositadamente ou não, e aqui a gente pensa muito a respeito se é proposital ou não, esse modelo favorece esse processo, né, tribal. E eu fico à vontade para não ficar bancando o paladino, porque além de nós aqui pequenos, que somos um podcast pequenininho, existem muitos canais, perfis grandes com esse mesmo espírito, que bom. Mas só posso falar por nós. A gente aqui tá cagando pro tamanho da audiência quando fala alguma coisa. Pode acreditar, mas tem muito perfil de ambos os lados do front que já tiveram um clique faz muito tempo de que radicalizar no sentido de falar, que nem lá atrás, centenas de milhares sem se informar antes, como no caso da passeata, dá muito mais view do que ser o chatão que fala tinha muita gente. Porque as pessoas elas esperam de coração que o Reino Unido se levante. Então essa mensagem de que centenas de milhares foram às ruas é muito mais satisfatória. E com isso ela acaba gerando mais cliques e mais views. E aí o sistema de premiação, então, a gente percebe que valoriza o falso, o exagero, até mesmo o chilique. Veja, qualquer um tem direito de dar uma forçada de mão aqui e ali, mas isso não pode ser o conceito básico da informação, porque ela deixa de ser informação e passa a ser propaganda, exatamente como o pessoal do outro lado do muro faz. E aí não é legal. Hoje mesmo um perfil no X publicou uma análise parcialmente interessante, tinha uns detalhes que eu fiquei, mas tudo bem, mas era legal, que eu vou me apropriar aqui, tá? O cara se chama Tim, ele pelo menos disse chamar Tim Urban, e eu vou repetir o que ele falou aqui na parte que me interessa. Ele disse o seguinte: quando você pensa como um cientista motivado pela busca da verdade, você mantém um equilíbrio entre o ceticismo e a mente aberta. Quando você pensa como um advogado em um tribunal, motivado a confirmar uma determinada narrativa, você oscila entre o ceticismo extremo, quando as informações que contradizem a sua narrativa, né, não servem, e a credulidade extrema, quando as informações apoiam a sua narrativa. E é por isso que os céticos extremos são quase sempre extremamente crédulos. As pessoas que dizem estão todos mentindo para nós são as mesmas que assistem um vídeo no YouTube sobre uma teoria a mais absurda possível e saem de lá desse vídeo absolutamente certas de que é tudo verdade. Esse é o ponto dele. Coloca isso que ele falou sobre teorias conspiratórias, ou sobre assuntos políticos, ou sobre assuntos científicos, tanto faz. O contrário do excesso na narrativa de proteger a natureza não é dar pontapé na bunda de cachorro, ou achar que qualquer afago a mais é coisa de gente que não sabe separar gente de bicho. O contrário de não cair na ladainha de que o vírus da Covid tinha começado em um mercado em Wuhan por causa de morcego, lá vou eu ser escondido no YouTube de novo, não quer dizer que nenhuma vacina até hoje teve algum valor. Mas seguindo o mesmo raciocínio, acreditar que um presidente está fazendo um bom trabalho não quer dizer que ele nunca errou ou que nunca vai errar. O Bukele está fazendo um bom trabalho por lá com relação à segurança. E tá, é tudo o que eu sei e provavelmente tudo que a maioria das pessoas que se preocupam com segurança sabe. Agora, eu não sei e não vou saber se eu não pesquisar como é que anda a questão de, saúde pública em Salvador. Em Salvador é ótimo, em El Salvador. Eu não sei se ele meteu o pé na porta para poder concorrer nessas últimas eleições, porque eu não pesquisei. E nem se por trás da figura dele não existe uma horda de corruptos. Eu só não sei. Portanto, não posso tirar conclusões mais profundas sobre ele, além de que ele tem feito um bom trabalho em segurança e por isso a população gosta dele. É isso que eu sei e é isso que a maior parte das pessoas sabem e só. Se a gente for levar a sério a ideia de analisar temas políticos, o ceticismo sempre vai ser fundamental. Mas, como diz o sujeito que eu citei lá atrás, há que se ter um ceticismo moderado, racional.
Fora disso, que se tem uma análise baseada nos extremos, em amor e ódio, que no final das contas não é análise porcaria nenhuma. O grande desafio é que tudo isso está em pleno andamento. Nós estamos no meio dessa história. No final da Guerra Fria, a gente sabia exatamente quais eram os jogadores, os tipos de jogada que eram utilizados. Tanto sabia que você podia criticar parte da política externa americana sem obrigatoriamente ser chamado de comunista ou agente soviético. Isso aqui está errado. Ou isso aqui não vai funcionar porque não tinha funcionado antes. Hoje é impossível no meio desse período da história. Você não consegue fazer uma crítica a um lado sem que você pareça ser do outro. No ambiente woke, por exemplo, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E essa é uma frase que eles usam e que de alguma forma pode ser emprestada para todas essas causas progressistas, tá? Em contrapartida, hoje não basta você chamar o Putin de ditador. Você tem, para algumas pessoas, você tem que gostar do Zelensky. Não basta não gostar do Putin e denunciar uma invasão. Você tem que gostar de todos aqueles que combatem ele. Senão você é Rousseff. Aliás, lembra do período que chamar as pessoas de Olavete era ofensa? E de repente citar Olavo de Carvalho agora não faz mal? Que legal, né? Pois é, as coisas mudam, porque as pessoas vão percebendo a verdade de acordo com o tempo. Pega o caso de Israel e o Hamas. Eu não vejo isso no Brasil com tanta força ainda, mas bobear é questão de tempo. Desde o massacre do dia 7 de outubro, você vê cada vez mais antissemitismo nos Estados Unidos. Ponto. O problema é que você vê cada vez mais isso na direita. Na esquerda babadora de ovo palestina, isso aí é esperado, mas eu estou falando aqui de nacos relativamente grandes do eleitorado do Trump. Para esse público, os Estados Unidos são apenas um puxadinho de um poderoso grupo judeu e Trump é apenas um dos seus representantes e fim de papo. Por quê? Porque sim. Porque valida uma narrativa que eles acreditam e fim de papo. Tá, que o mundo é dominado pelos judeus, acabou, não existe outras condições, essa história é uma história única que estabelece todo o destino da humanidade. Mas eu saio da bolha, mas eu acredito nisso também. Ok, eu não estou dizendo que as pessoas não podem acreditar em determinadas teorias, desde que elas aceitem que são teorias e não verdades. Quando teorias são tratadas como realidade por nós, a gente, em certo sentido, perde o direito de criticar pessoas que acreditam em teorias e falar que aquilo lá é loucura, né? Você, por exemplo, não vai poder criticar mais quem diz que o racismo é estrutural nos Estados Unidos, porque aquela pessoa também acredita naquela teoria como verdade. Eu acredito em N teorias, algumas delas eram chamadas de conspiratória, inclusive, e algumas delas se provaram certas com o tempo, e outras ainda carecem de alguma comprovação. Mas até aí, por enquanto, são teorias. Pega outros casos. Reparou que a história dos papéis do assassinato do JFK simplesmente sumiu das threads do X? Isso era uma bomba, gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que foi liberado não foi o suficiente? Ou que as teorias mais complexas não se comprovaram verdade e aí eu vou fingir que não aconteceu? Para mim e para um monte de gente, a coisa era uma armação da CIA com a máfia. Essa era a minha teoria. Tinha alguns indicativos bem interessantes de que certas pessoas mostravam e me convenceram. Essa era a minha teoria preferida. Sabe o que aconteceu com esse povo CIA mais máfia depois da divulgação dos papéis? Sumiu. Algo me diz que talvez então a gente estivesse errado. E nesse sentido, se eu tivesse tratado todo mundo que não estivesse de acordo com as minhas teorias sobre a morte de JFK como imbecil, né? O que aconteceria hoje? Com que cara eu estaria hoje e o que eu deveria fazer? O fato é que ser cético, apenas só cético, nem de longe é uma virtude. Mas talvez, sem querer puxar brasa demais para nossa sardinha aqui, ser racionalmente cético nos parece ser a melhor opção. Ou a gente aprende de vez por todas que nós sabemos pouco, mas gente, muito pouco mesmo sobre as verdades do mundo, ou a gente vai ter que topar, passar vergonha com elegância pelo menos, e voltar para os nossos ditos inimigos de tempos em tempos para falar, eu errei, né? Errei feio, hein? No ceticismo racional nós temos o abrigo da dúvida razoável, só isso. É verdade que as certezas são mais confortáveis.
o Trump é o cara que vai mudar o mundo porque seu único objetivo é mudar a América porque ele é extremamente patriota. Não, ainda não, eu não sei. Quem sabe um dia eu venha acreditar nisso. Aliás, eu torço para chegar esse dia. Por enquanto, o Trump é para nós apenas alguém que tem feito movimentos importantes na direção daquilo que a gente acredita. Não sei por quais razões. E nem se isso vai ser bom para os Estados Unidos, porque são teorias que nós acreditamos que vão ser boas para os Estados Unidos. Porque eu acredito que essas ações vão ter reflexos positivos, inclusive para o Brasil. E que, a bem da verdade, gente, é só por isso que me interessa. Eu quero que o Trump se dê bem e que isso influencie positivamente o nosso país. Esse é o meu interesse. Porque, como a gente já falou lá 300 vezes, o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo no Brasil também. É por isso, só isso. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todo mundo. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais. Pingado no nosso Pix não é seco. E também vou pedir para vocês darem uma passada lá na nossa loja. lojasaindodabolha.com.br lojasaindodabolha.com.br. Beleza? Um grande abraço para todos. Muita paz, muita sabedoria. O SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.